E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um Nexus Room, dessa vez para falar sobre Justiceiro One Last Kill, o especial do Justiceiro, que saiu como se fosse um episódio extra de Demolidor Renascido da segunda temporada, porque ele saiu exatamente no mesmo dia da semana que Demolidor saía, uma semana depois, então mantendo aquela tradição de assistir na terça-feira à noite um episódio urbano aí da Marvel, né? Da Marvel urbana no Disney Plus. E para bater esse papo comigo está ele, claro, o Thiago Novaes. E aí, Ti? Fala aí, Marcão. Fala aí, galera. E ó, cancela a trembolona, porque já tive a dose de testosterona necessária nesse episódio, hein? Que Mano, isso? exatamente. Se você assistir esse episódio antes de treinar, você não precisa de pré-treino, não precisa de nada. Porque assim, eu acho que o John Bertrand, quando ele tava escrevendo e quando ele tava atuando, ele tava num pico de testosterona absurdo. Inclusive, a galerinha que reclamou do coisa de roupa, sabe? Aqueles chorões lá que reclamam de tudo. Esses caras devem ter tido um ápice a existência deles transcendeu, assim. Os caras devem ter chorado assistindo o especial do Justiceiro, porque, assim, o que ele realmente exala ali é testosterona, né? Muito foda, mano. Foi bom, foi bom. Essa galera deve estar naquele meme assim, ó, que tá o cérebro explodindo assim, fala Exato. aí, Caralho. Exato. tristeza. É foda. Tipo assim, a gente gostou, mas assim, né? A galera que reclama. Foram motivos diferentes, digamos assim. E, É. bom, nessa vibe de testosterona, o bagulho começa com uma coisa do Justiceiro do John Bernthal que é muito foda. É que ele rosna, ele late, ele parece um bicho, né? Ele fica. Tipo, em Demolidor Renascido, na época da Netflix, ele sempre foi assim. É uma marca registrada do John Bernthal. E o episódio começa com ele fazendo barra, rosnando e com a mão sangrando. Aí meu irmão falou, mano, tem espinho na barra? Falei, não consegui ver, mas eu não duvido que tenha espinho naquela barra ali, não. O cara tava se martirizando enquanto ele ficava extremamente fibrado. E esse começo já indica, porque assim, a gente não sabia muita coisa, né? Não sabia quase nada do que ia ser. E aí esse começo já indica aí o caminho que a gente vai tomar. O que você achou dessa vibe aí inicial? Eu acho que isso é um pouco pra estabelecer, porque assim, tem um gap de 10 anos entre os eventos da última temporada de Punisher e o Born Again, né? Aham. E então eu acho que isso estabelece um pouco o que que é o personagem, porque assim, a gente vai falar sobre isso, né, ao longo desses próximos minutos, mas é um especial curto, é um especial bem curto. Eu queria ter visto mais desse episódio, com uma história relativamente simples. Mas acho que o grande ponto é estabelecer, colocar assim, quem que é o Punisher, os traumas dele, a violência e deixar ele pronto para o filme e quem sabe para outras coisas. Então, eu acho que esse começo foi muito bom porque, cara, o Punisher é isso, é um cara que ele tá combatendo uma dor com outra dor. A dor psicológica que ele tem, ele tá combatendo com a dor física, quer fazer barra assim, é um nível extremo de dor. E talvez isso seja uma ferramenta que ele tem para não ter outro tipo de dor, né? Que não é física. Exato, porque assim, se a gente for lembrar bem de como funciona o justiceiro, ele tá sempre com. Ele não consegue dormir, porque ele tem uma situação da bala alojada lá que faz com que ele sonhe todas as vezes e revisite sempre o grande trauma da vida dele, que foi da família, né? E ele vive com isso. Ele não consegue estar em paz com isso. Então, quanto mais barulhenta é a situação, até melhor pra ele. Porque ele se distrai um pouco. Quando ele tá em silêncio, sozinho, ele fica na merda. E só pra situar também cronologicamente falando, o diretor do especial falou que se passa em um momento entre Homem-Aranha 4 e Demolidor a segunda temporada, né? Então, basicamente, quando a gente assiste é a cronologia ali que ele se insere. E então ele saiu daquele covil do Wilson Fisk, matou geral lá e, mano, ele foi viver. Porque quando o Demolidor encontra ele também, ele tava recluso, né? Não queria voltar, tava lá, tipo, sai daqui, vai embora. Ele tava sozinho, tanto que quando o Matt chega, ele mete o Matt na parede, assim. E depois ele vai ajudar, mas ele volta por essa reclusão dele, porque ele tem que lidar com esses fantasmas dele também, né? E o bom desse especial ter sido escrito pelo John Bernthal é que ele foca realmente. Ele tem um problema de ritmo pra mim, que ele é muito rápido. Então ele não foca É, tanto assim, obrigado. mas ele foca no que tem que focar do Justiceiro: os traumas dele e a matança, tá ligado? E pra mim também não teria como ser diferente em relação ao tempo, porque o John Bernthal quis fazer, a Marvel deixou fazer, mas talvez ele tivesse alguma limitação. E a gente sabe que a intenção dele foi mostrar pra Marvel que dá pra fazer uma série, que dá pra trazer de volta o Justiceiro. Ou um filme também. Você não acha que ia lotar o cinema com o filme do Justiceiro do John Bertrand? Eu acho que ia.
Tipo, é um mais Ainda mais, 18, é Deadpool aí, né? Seria o público de Deadpool e tal. Mas, né, eu acho que talvez combine mais com uma série realmente. Só que assim, foi pra mostrar. Eu vejo isso daí mais ou menos como aquele vídeo que o Ryan Reynolds vazou do Deadpool. Que ele vazou o vídeo pra galera ver que funcionava e aí eles permitiram que ele fizesse o filme. Eu acho que aqui foi o John Bertrand falando: ó, deixa eu fazer um especial. Se o público gostar, se vocês verem que funciona, a gente faz uma série. Demorou? Eu acho que é isso. o próprio episódio, também achei que foi simples e acelerado, mas ele deixa ganchos para uma eventual série. Eu acho que funciona melhor em série, mas a gente já teve Deadpool e Wolverine, provando que filmes mais 18 têm potencial para chegar na casa do bilhão. Então não é uma Sim. hipótese que eu descartaria. E eu acho que o filme do Homem-Aranha, a gente sabe, cara, o filme do Homem-Aranha vai ser um sucesso. Todo filme do Homem-Aranha é muito, muito sucesso. Provavelmente isso vai projetar o personagem de uma maneira que até fure um pouco a bolha. Então, quem sabe a gente não veja ele. Claro que ele vai estar muito mais contido no filme do Homem-Aranha, até por conta do. Não vai ser mais 18 o filme do Homem-Aranha. Então a gente sabe que a gente. E o trailer já mostra isso, né? Com ele colocando a teia na arma dele, colocando a teia na boca dele pra não falar Quando ele vai palavrão. xingar, Então, então ele vai de certa maneira ser contido. A gente não vai ver no filme o que a gente viu na série, né? Se alguém tem essa expectativa, é melhor controlar. Mas, sem dúvidas, tem ganchos. Eu queria ver mais uma série, tá? Não queria ver filme. Eu acho que eu queria ver mais uma série. Eu gosto de ver também. participação dele no filme. Porque acho que segurar um filme com essa mesma história que a gente tem visto, eu não sei se eu queria ver isso. Mas ver ele atuando como grupo e participando de outros filmes, de outros personagens, seria bem legal. Mas uma série ele segura fácil, fácil. Fácil, fácil. A gente tava falando até do Poindexter segurar uma série, o Justiceiro não vai segurar. E, aliás, tem que ter um especial igual esse, né? De um Exato. episódio. Tem que ter, pô. Pô, Eu, uma missão lá com o Salsicha lá, porra, tem que ter. falando nisso também, eles vão pra Ásia. Eu não lembro se era lá que tava, mas o Titã, o Tiamut, ele tava em algum lugar com as nações disputando a supremacia porque tinha adamantium ali, o metal do Wolverine. Então talvez a Valentina possa estar mandando ele pra lá porque ela tem interesse nítido nisso. Se eu não me engano, era até algumas coisas que eles citam em Thunderbolts. Eu sei que isso foi citado. Ah, não, isso aí foi citado em Capitão América. Era uma coisa que o governo norte-americano estava buscando, então, sendo ela ali uma autona do governo, que manda no prefeito de Nova York e tudo mais, ela estaria interessada nisso e o Poindexter poderia ir pra lá, porque o Salsicha, porra, o Matthew Lillard, o Desculpa. Charles, ele tava lendo um livro de viagem na Ásia, né, coisas pra fazer na Ásia, então pode ser que eles estejam indo pra lá pra resolver isso. Wolverine. Ótimo Wolverine, né? ponto. Wolverine. Deve ser isso. Não me E o surpreenderia. Dex, o Dex ele tem a coluna de metal lá, se meter um adamantium ali fica mais foda, hein, mano? Nossa. Imagina. Bom, voltando aqui pro Justiceiro, então eu também eu acho assim, em Homem-Aranha a gente tem uma oportunidade, se a gente lembrar, por exemplo, Batman, o Cavaleiro das Trevas, é extremamente violento e não é mais 18. Porque eles dosam ali uma quantidade limite do que se permite fazer sem ser mais 18. Quando o Coringa vai pegar a caneta e enfiar a cara do cara lá, a gente vê ele colocando a caneta, a gente vê ele abaixando a cabeça do cara, mas a gente não vê essa parte. Antes de chegar, eles cortam. Então dá pra fazer dessa forma. E vamos ver como que vão fazer. Eu acredito que o Dustin Daniel Cretton, que é o diretor de Homem-Aranha, ele é muito mais capaz de fazer esse tipo de coisa que o John Watts era. A gente já vê pelos efeitos práticos que ele está fazendo de Homem-Aranha que o John Watts disse que seriam inviáveis. O John Watts deu uma entrevista falando que ele abusava de uso de CGI para os filmes do Homem-Aranha porque não tinha como o Homem-Aranha ficar saltando de teia em Nova York e eles gravarem isso num efeito prático. E o Dustin Daniel Cretton foi lá e meio que mostrou que o melhor jeito possível é fazendo isso, né? Então, eu acredito nas capacidades dele de diretor para deixar o Justiceiro mais 18 num filme que não é mais 18, sabe? Não Sim. mostrando tudo ali, mas e assim também com os artifícios do Homem-Aranha, fazendo o que o Demolidor sempre fez, que é não deixar ele matar, não deixar ele falar palavrão e tudo mais. Vai ser bem legal essa dinâmica dos dois. E Vai. aqui, a gente tem esse especial, ele é mais curto que os episódios do Demolidor ao mesmo tempo, né? Tem 45 minutos se a gente tirar os créditos. A gente tem ele dividido em duas partes. A primeira metade são os conflitos, os fantasmas do Justiceiro. Então ele tá lá sozinho e ele fica ouvindo os amigos Marine dele lá, da época do exército, do esquadrão dele, falando na cabeça dele, ele caralho, e ele fica pensando em se finalizar,
né? E aí ele vai e sonha com a família, sonha com a filha. E a gente vê que a região ali da Nova Sicília que ele tá, que é tipo a Moca aqui em São Paulo, onde ficam os italianos, onde fica a máfia ali, né? Ela tá o caos. Por quê? Porque tinha uma família da máfia, os Gnucci, que são um dos quadrinhos também, são vilões do Justiceiro. Isso foi bem legal. De novo, você dá essa oportunidade pro cara que é fã das HQs, que é fã do personagem, ele vai fazer tudo. Vai pegar os vilões dele, vai pegar tudo ali. Ele matou os caras porque os caras estavam envolvidos lá no atentado da família dele. Só que ele deixou lugar sem lei nenhuma ali. Tava todo mundo fazendo o que queria fazer, porque o pessoal que mantinha todo mundo na coleira agora não existe mais. E a gente vê o cara fazendo o que fez com o cachorro. Eu achei que ele não ia fazer. Eu falei, pô, aí já começou demais, né? Não mexe com bicho. Exato. Pô. Bom, você vai. O cara vai. O justiceiro matando todo mundo lá. Eu falei, não, beleza, beleza. Agora mexer com bicho é foda, né? Um É, bandido meteu com não. Daí, pô, ainda bem que o justiceiro tava lá. exato. Só, Ele, só um parênteses, ele só um parênteses. triturando todo mundo, a gente vai, foda-se. O cachorro marcou todo mundo, geral. Não, não. Tanto que eles soltaram um vídeo de bastidores pra mostrar como foi feita, né? O cara pega o É, cachorrinho de verdade, aí quando ele abaixa da câmera, ele entrega o cachorrinho e pega o de pelúcia, e ele joga o de pelúcia. não, e aí, É. só te cortando, eu vi inclusive dessa cena, eu vi algumas pessoas comentando, porque assim, tem uma cena de CG específica, a gente vai chegar nesse take que é no meio, que é muito ruim. Mas essa cena do cachorrinho, a gente viu como foi gravada, e eu vi umas pessoas comentando assim, ah, nossa, tava sem orçamento mesmo, hein? Olha, mano, mas o cara é produtor, ele é produtor da série, então a galera, antes de comentar, às vezes teria que se informar melhor. É por isso que ele tá produzindo, ele tá na ação, né? De toda a série. Então, só um parênteses aí, porque às vezes a gente lê uns comentários e eu falo, caraca, às vezes a inteligência das pessoas é um pouco, como fala, um pouco Mano, tímida, né? ele quis fazer do jeito dele, ele tava presente em tudo. Até numa cena que o Justiceiro não tá, ele tá ali nos bastidores atrás. Sim, Então, isso aí mostra. Eu fiquei feliz de ver ele dando o cachorrinho ali. Porque, caralho, o exato. cara tá muito imerso no que ele tá fazendo, tá ligado? Ele tá realmente se Sim, importando ali. E esse é um ponto positivo. É que, pô, vão reclamar, sempre vão reclamar de alguma coisa, tá ligado? sim. É, e Só um aí, parênteses aí. não, mas é importante pontuar isso mesmo. E aí tá acontecendo esse monte de atrocidade e o justiceiro, ele geralmente, ele não passa reto quando tem alguma pessoa indefesa sendo massacrada, sendo escrotizada de qualquer forma. Aqui ele tá, mano. Ele tá indo e vindo assim, sem se importar com nada. Por quê? Porque ele tá sofrendo com esses conflitos e porque esse barulho também silencia os barulhos internos que ele escuta. Sabe, pra ele não tem nada, não tem nenhum problema ali nisso tudo. E aí ele vê a filha dele, ele chega a colocar aqui, mas ele não consegue. E aí essa é a primeira parte, a primeira metade do episódio, né, que mostra os conflitos dele. Essa é a parte que eu achei rápida demais. Sabe? Essa é a parte que teve que ser rápida demais. É porque a gente já viu muito, né, dos traumas dele. O grande ponto é o que o trauma faz com ele. Exato. Quando a gente viu as temporadas, o trauma dele ele utilizou como vingança. Então ele se Sim. vingou de todo mundo que teve alguma participação na morte da família dele. Tava A partir do ocupado momento também, né? ocupado, a partir do momento que ele fez isso e estava lá recluso, o trauma começa a voltar contra ele mesmo. Ele fala, cara, não tem mais propósito aqui. E eu não vou trazer minha família de volta, eu já matei todo mundo que eu tinha que matar. Então ele começa o foco passa a ser ele, Sim. né? Então você falou, quase que ele tira a própria vida. Então, até que ele volta pro jogo e vai achar um novo propósito que a gente vai ver no final do episódio. Mas o ponto é o que ele vai ver com esse trauma pro resto da vida. O ponto é como esse trauma atua nesses momentos da vida dele. E neste momento da primeira parte do episódio, tá atuando contra ele. No tipo assim, eu não tenho mais o que fazer aqui. Até que ele tem as lembranças com a família de novo, né? Exatamente. E aí, ele chega nessas situações todas, e aí quando ele está voltando para casa dele em um determinado momento, ele encontra com Ma Gnucci, né, que é a que sobrou, a matriarca da família dos Gnucci, que ameaça ele. Ela começa a falar dos filhos dela, que ele matou, e ela guardou a hora da morte do mais novo e tudo mais, e aí ela coloca um John Wick na parada. Quando matou o cachorrinho, eu já falei, puta, John Wick, né? Que ela fala, ó, é o seguinte, você matou meu filho às 6 e alguma coisa. E exatamente esse horário hoje, todos os punk da cidade que obedecem à minha família, eles vão vir aqui te matar. Então, dorme um pouquinho aí, porque você não passa de hoje, basicamente.
E aí, de novo, é uma situação John Wick total excomungado, né? Quando o John Wick Sim. chega no terceiro filme que não tem onde se proteger. E assim, você pegar um John Wick e colocar o Justiceiro numa terra sem lei, dentro de um muquifo, pra se proteger de todo mundo, pô, muito foda. É isso que a gente precisa ver do personagem, tá ligado? Sim. Mas você gostou desta motivação? Porque assim, eu fiquei, quando eu vi essa cena, eu falei, ela falou, mostrou lá a morte dos filhos, brutal pra caramba, uma lá da cabeça nem mostra. Eu falei, pô, legal, tal. Ele Ela pisa fala, no. é, ele fala, 6h47 eu vou. Eu falei, caralho, por que que ela não só matou ele, sabe? Porque ela tava com os capangas lá. Eu fiquei meio, eu confesso que se eu tivesse que apontar um problema, pra mim não é o CGI lá que o pessoal zoou, nada disso. É este. Não sei. Ah, eu Assim, acho que é sadismo de máfia, mano. Tipo, você pode matou meu ser, filho pode esse ser. horário, eu vou te matar esse. Porque assim, essa galera, eles se Eu, acham o, tipo assim, aí eu mando na cidade. Esse horário eu vou fazer o que eu mandar, mas é verdade. Manda exato, aí. tipo assim, eles, a máfia tem esse requinte, digamos assim, né, de fazer as coisas com um certo glamour, sabe? Então ela vai pegar Sim, o horário, ela vai mostrar que ela manda e tipo, ela vai querer ver ele tentando sobreviver como se ele fosse um rato encurralado, sabe? Eu entendi isso daí com esse sadismo realmente que esses poderosos têm de achar que, mano, eles mandam em todo mundo, eles fazem o que eles quiserem a hora que eles quiserem. Então ela ainda chegar sim. pra ele e avisar isso pra ele mostra muito dessa, tipo, porra, eu mando aqui nessa porra, eu faço o que eu quiser e este horário é o horário que você vai acabar. Ainda pra torturar um pouco. Ela acha que ela estaria torturando ele no sentido dele ficar com medo até chegar o horário, tá ligado? Que não Sim, é o sim. justiceiro, Não, eu compro né? essa explicação, eu A compro. vingança que ela Beleza. queria é dele saber quem tava indo atrás dele, dele Sim, saber por que tava todo mundo indo atrás dele pra se vingar, sim, sabe? sim, Esse povo arrogante que conta plano. É máfia, né, mano? É máfia. sim, sim. Não, eu E, compro. e assim, um detalhe interessante também que você vai falar agora, eu esqueci, é que a gente viu Wilson Fisk transformando gente em U, arrebentando cabeça e tudo mais, e não teve nenhum aviso de cuidado conteúdo mais 18. No começo desse episódio tem um aviso de conteúdo visceral. Aí você já fala, puta, velho, o que o cara vai É, fazer, mano? Então, e depois você aí entende beleza. por quê, né? Exato, você entende o porquê. Aí ele entra no apartamento, ele tem de novo lá aquelas visitas, ele vê a Carrie Page aqui. E aí, Com eu a, com achei a da hora. roupa da esposa, né? Com a roupa da É, esposa. Ele é, dá aqui lembranças. isso é foda. E eu achei da hora porque a gente não consegue. Ele tá tão maluco que a gente não sabe quem é que estava ali, não. Mas nessa primeira metade do episódio ele só teve alucinação e na segunda metade estava todo mundo ali mesmo. A Karen Page também é alucinação e de novo, né? A gente vê a Marvel brincando com o sentimento que tem entre os dois. A Karen não estava lá, ela tá acho que meio que totalmente entregue ao Matt Murdock agora. Por mais que na primeira temporada parecia que ela estava mais inclinada aos sentimentos dela pelo Frank Castle. E por mais que essa segunda temporada também mexa um pouco com isso, porque é quando a Heather Glenn cita o Frank que ela perde a compostura, né? A Karen ela dá uma. Você mesmo falou disso no episódio passado. Então o Frank Castle ainda é também um assunto delicado para Karen Page. E a Karen Page é um assunto delicado pro Frank, né? Quando ele vê ela, o resto ele sabe que ela é alucinação. Quando a filha dele some, ele fica desesperado, porque ele estava curtindo aquele momento e tal. A Karen ele fica, você tá aqui mesmo, não tá, e não sei o que. E aí depois que ele vê que não. E aí nisso já começa a pancada. E a Karen é o único aceno que tem do restante, né? De Demolidor, de Homem-Aranha, porque não tem mais nada. É. E aí, mano, o povo botando fogo. E aí É, começa e um. aí, e aí a gente, exato, e aí a gente chega na metade do episódio e daqui pra frente é só porrada, não tem descanso. O que é legal ver, e aí uma coisa também, porque assim, apesar de estar um caos ali naquele bairro, existem pessoas morando lá, existe até um comércio local, né, que ele no começo do episódio vai lá tomar um café e, enfim, a gente vai ver o desenrolar disso e por que que e essa família, pra mim, serve de gatilho, que ele vai salvar, serve de gatilho pra ver essa mudança de propósito dele. Mas Exato. enfim, como você falou, porradaria. E aí eu nunca vi tanta gente morrer de jeito diferente, mano. Porra. Tiro. É porque. E era assim, era sádico. Porque ele dava um tiro às vezes, ele encontrava. Ele tava na escada, encontrava o cara, ele tirava no joelho e na cara. Eu falei, É. É. confirmava, tá ligado? Eu falei, que isso? E assim, aqui entra a parada de o Frank Castle, o John Bernthal, o cara já é tão que eu confundo. O John É, Bernthal, quando ele foi escrever, ele pensou assim: eu preciso de um argumento pra sair matando todo mundo. Que é basicamente, de novo citando John Wick, é basicamente toda a franquia de John Wick. Os caras começam o filme,
Preciso de uma desculpa pra matar muita gente. É isso que ele vai fazer. E é isso que o personagem tem que fazer. Isso não é uma reclamação, deixando claro aqui. E aí, a gente vai vendo essa criatividade. Tá ligado? Primeiro que, no começo do episódio, ele mostra uma arma, uma mala cheia de arma. Ele não pega essa mala. Isso é pra mostrar que ele tem se ele quisesse. Mas ele sai com a faca, um cutelo, e ele vai pegando a arma dos caras. Tá ligado? E como meu irmão falou, pô, mas esses caras vão matar o justiceiro com pouca bala? Aí eu falei, mano, isso aí virou terra de ninguém, parece a Cracolândia essa porra aí. Os caras não tem condição. E Não aí era um ele, negócio não, beleza. organizado, não era uma É, força antivigilante, era um monte de bandido. Tem uma exato. arma lá e olha, né? Exato, esse caos aí é um caos diferente de Nova York, é uma parte diferente, né? Mas é um caos também assustador, mano. Quem passou na Cracolândia sabe qual que é a fita. Tipo, um amigo do meu irmão tava no Uber lá uma vez, o Uber tomou um soco na cara de um noia, mano. O noia deu um soco na cara dele e saiu andando, tá É ligado? isso. É É isso aí, é isso aí. meio. É esse o medo, né? Porque é um monte de gente que tem com nada a perder. Não é um crime Exato, organizado, digamos assim. É um exato. caos realmente porque a família controlava lá, não controla mais, então é um caos literalmente, não é? Não tem nenhum tipo de organização. E é isso também, que meu irmão falou, pô, mas os caras vão lá pra cima do justiceiro. Eu falei, mano, você chega na Cracolândia, por exemplo, e fala assim, 10 mil pra você pegar tal pessoa. Os caras que. Porque a gente sabe que tem gente lá que não faz isso, né? Mas, tipo assim, os caras que não estão Uhum. nem aí pra nada, mano, vão atrás. Independente se é uma pessoa Exato. muito foda. Eles vão pra cima, mano. E a Magnucci, ela falou que essas pessoas respondem à família. A família manda ali e tem essas pessoas no bolso. O caos tomou conta porque a Magnucci estava focada na vingança. Ela estava ainda se reerguendo depois da morte dos filhos dela e do marido dela. E aí, quando ela se reergueu, ela deu a ordem para eles se vingarem do Frank Castle, entendeu? Então ela esqueceu tudo, esqueceu ordem, que se foda tudo, eu quero pegar o Frank Castle e acabou. Então é justamente por isso que tava desse jeito, né? Não que perdeu o comando, mas o comando perdeu a vontade de deixar tudo bonitinho. E aí é isso que a gente falou, né? Criatividade pra matar. Ele vai, é escada, é gente caindo de prédio de um lado, do outro lado. Ele caindo, mano, ele caindo de 3 andares, assim, também é muito John Wick, convenhamos, né? Só que diferente do É, John Wick, ele não tem nenhum casaco terno que proteja ele dessa queda, mano. Nossa, não. muito E, foda. e é isso, eu não sou muito de ficar muito apegado à coisa técnica. É, mas justamente, teve. Você vê como foi. Eu não entendi. Porque ele tem essa cena em que ele tá. Porque assim, basicamente a cena, pra dar o contexto pra quem tá ouvindo, é ele matando as pessoas de dentro do prédio até ele sair. Enquanto ele vai saindo do prédio, ele vai matando todo mundo que tá no caminho até que ele chega na rua. E ele não chega na rua saindo pela porta da frente. Ele É. se joga. Agora, quando ele, em um desses momentos, quando ele vai fugir, que ele fica meio encurralado, que ele se joga, mata mais um cara enquanto se joga, também com um Aham. tiro. E aí tem essa cena do CGI que parece um Uncharted, assim, ficou bem mal feita. Mas alguns segundos depois ele se joga de novo em umas madeiras e no ônibus escolar, mas parece que aquilo é um dublê de verdade. Parece um feito prático. Cara, por que você faz uma cena assim e uma cena tão bem feita e uma cena tão mal feita? Mas enfim, aí não sei se isso Então, passou de alguma saiu maneira, uma mas. entrevista no Hollywood Reporter do diretor falando que não tem CGI naquela cena. Só que assim, as pernas dele parecem de videogame, sabe? Não Ele tem, falou. não tem Então, expressão, não tem expressão, não pode ser. não tem como. Ele falou Não sei. assim: ele falou que o único CGI adicionado ali foi no rosto, porque era um dublê Uhum, caindo e tinha que colocar o rosto do John Bernthal. uhum. Mas que mas as pernas e os braços se mexeram de um jeito meio estranho mesmo, tá ligado? Pra mim era Ah, tudo CGI ali, mas assim, é um negócio que na hora você tá vendo, ele é muito gritante, ele realmente tira um pouco. Mas 2 segundos depois ele já tá lá mancando, já vem os caras pra cima dele, ele já começa e você já volta, tá ligado? Pra sim. essa situação. Então, a imersão ali saiu, mas ela voltou rapidinho. Pra mim não foi um problema. É Não, igual quando eu não. tava vendo. Não é. É igual quando eu tava vendo Invencível, que tinha uns negócios da animação de Invencível que são meio complicados, mas a história é boa e você releva e continua, tá ligado? Mas falar depois também não tem problema nenhum a gente ressaltar esse ponto, porque, pô, às Não, vezes eles não, fazem isso até nada. pra dar uma viralizadinha pro povo ir assistir, É, porque. eu não duvidaria, viu? Porque assim, a série É. tá muito bem feita, tem muito efeito prático e é uma queda simples. Imagina, um dublê de Hollywood faz isso quantas vezes? Que é uma queda, porque assim, você vê que tá tudo artificial, né? Que até o objeto que ele cai em cima quebrando. Mas é o que eu falei, não muda em nada pra mim, não estragou em nada. Só tô fazendo esse comentário porque eu achei curioso ver uma cena tão bem feita e uma tão mal feita juntos.
É. Mas enfim, pra trazer esse ponto aqui, porque eu acho importante comentar, porque foi muito, muito falado, né? Na É, e internet. passou também uma vibe desse especial de ser meio independente, tá ligado? A gente tá na Marvel Studios e tal, não sei o que, mas parece que aí é meio roots, Sim. vai que vai. E a Marvel falou: você quer fazer? Vai fazer com este orçamento aqui e seja feliz. E ele fez, mano. Pô, ficou muito foda. E aí, beleza. Aí ele vai matando todo mundo e tal. E aí chega o momento da escolha que você falou. Que é da vingança ou dele voltar a proteger os inocentes. Os indefesos, né? E aí a Magnucci entra no carro, ele fica no meio e a família tá lá, a menininha gritando ajuda meu pai. E ele tem que escolher a vingança contra a Magnucci, e aí encerra de vez, ou ajudar. E aí ele vira e vai ajudar. Então ali ele voltou a ter um propósito, digamos assim, né? Além dessa vingança dele. E meu irmão até falou na hora, ele falou, mano, vai ajudar, porque achar ela o Justiceiro acha. Rastrear alguém não é dificuldade pra ele nenhuma, nem invadir alguma situação. E, e aí ele foi ajudar a galera. Aí ele pega. Aí, de novo, John Wick, a caneta. Né? Vem um bombado lá, ele Tá. estoura o cara com a caneta. E. E essa situação da caneta é legal porque no começo do episódio, quando ele entra pra tomar o café, o cara, o dono da loja, fala: cadê minha caneta? Que fica aqui nessa caixinha. Aí a mulher dele fala: tá na sua orelha. Aí ele tira da orelha e põe na caixinha. E aí o justiceiro pega na caixinha e pau no cara aqui, ó. Ah, Transforma o cara numa é. peneira. Animal, animal. Foi foda. Eu achei engraçado a menina. Um monte de cara morto dentro do bar e a menininha, tipo, valeu. Não, isso a gente já viu que essa menininha ela era meio roots assim. É. Quando ela no começo do episódio, ela tá vendo o noticiário e fala, ó, o justiceiro matou 15 pessoas. Frank Castle tá sendo procurado. E ela olha pra ele e ela vê ele ali, ela reconhece na hora, ela faz assim, ó. Ela dá um tchauzinho, tipo, caralho, você matou só a gente. Ela já sabe que quem ele matou era os bandidos, tá ligado? Então ela Ela ficou tem um feliz, senso mano. de justiça ali muito apurado, cara. Muito. Achei engraçado. E Porque uma é uma cena muito frieza que assim. traumática, né? Uma É, coisa bizarra. eu, se eu tivesse ali uma criança, o cara salvou meu pai, beleza. Eu ia ficar muito feliz que ele salvou meu pai e minha mãe. Só que ele matou uma galera ali de um jeito meio assustador, tá ligado? Eu ia ficar Caneta. feliz com ele, mas eu ia ficar em choque do que eu vi, velho. Porra, e ela não, ela É. vai, ela abraça ele, ela dá um presentinho. Moço, espera, e vai dar um presentinho pra ele. Que de novo, ele vai carregar e aí no final ele fala, né, pra filha dele: eu encontrei alguém muito parecido com você, parecia que você tava comigo hoje. E isso traz o propósito dele. E o final do especial, quando ele volta com a caveira, com a barba feita, que mostra que realmente ele abraçou esse novo propósito, me lembrou muito o espetacular Homem-Aranha 2. Que depois que o Peter perde a Gwen, ele encerra. E aí depois ele vê a cidade pedindo por ele, uma criança ali vestida de Homem-Aranha para simbolizar esse símbolo de esperança que ele se tornou, e aí ele volta. Pra mim o Justiceiro foi bem isso, né? E aí ele encontra aquele maluco que tinha feito o que fez com o cachorrinho, e o morador de rua ali fala: ó, esse cara, esse boné é meu, e ele não foi só isso que ele fez contra mim. Aí o Justiceiro olha pro cara e fala: você quer que eu finalize? Eu finalizo. E o cara, vai. Tipo, finish him, né? E ele vai lá e dá o fatality no maluco. E aí sim, o Justiceiro agora está pronto do jeito que a gente vai ver ele no especial do Homem-Aranha. Sem a barba, com o manto lá, a caveira de volta, ele abraçando Sim, esse símbolo que ele tinha parado de usar depois que a força-tarefa do Fisk pegou também, né? sim, sim. E agora ele volta porque também o Fisk já perdeu tudo, já não tem força-tarefa, é porque é o símbolo dele também, independente dos caras usarem ou não, é o símbolo dele. Uma coisa assim a gente tem em My Hero Academia, que é o moleque lá, ele é filho de uma mulher que tem poder de gelo e o pai tem poder de fogo. Só que o pai dele era muito rígido e ele só usa o poder de gelo porque ele fala: o poder de fogo é o poder do meu pai, não vou usar. E aí o Midoriya chega pra ele, que é o principal, e fala: mano, o poder de fogo é seu poder, não é do seu pai. Você tem o poder de gelo e de fogo, usa o de fogo. E aí eles começam a lutar, e aí ele tem que usar o de fogo, senão ele ia perder, então ele, é o poder dele. E esse é o símbolo do Justiceiro, independente se alguém pegou pra usar, pra tentar copiar, é o símbolo dele. E ele vai pegar de volta, e aí sim a gente entra no status que ele estará em Homem-Aranha. E eu tenho pra mim que em Homem-Aranha, a Side 5 é a Jean Grey. Eu tenho pra mim, não foi confirmado. E como ela tem essas habilidades telepatas, ela poderia silenciar a mente do Justiceiro, porque a gente tem umas fotos deles dois juntos no set. Né? Falaram que ela. Tanto que estavam achando que ela seria a Rachel Cole, que é uma sidekick do Justiceiro nos quadrinhos. Que também é ruiva tudo mais, assim como a Jean Grey.
achavam que era ela porque ela estava muito junto com o Justiceiro. Eu acho que ela e o Justiceiro eles vão ter esse entendimento, porque ela vai ser essa menina de mal com todo mundo, porque possivelmente ela era uma mutante que foi presa para eles estudarem mutantes quando os mutantes começaram a aparecer. E o Justiceiro vai entendê-la e vai ver nela a filha dele também. E ela, vendo que ele entende ela, talvez como retribuição, deu uma silenciada nas vozes que ele sente com essas habilidades telepatas dela. Talvez, né? Isso é um palpite meu aqui, tirado do nada, do absoluto nada. Mas o que você achou desse final do especial e de como isso leva pro filme do Homem-Aranha também? Achei ótimo. Achei um ótimo final. O... É o que você falou, ele encontrou o propósito salvando outras famílias, já que ele não pode mais salvar a família dele, de certa maneira, ele encontrou um propósito salvando outras. Muito legal ver ele uniformizado, muito legal mesmo. E pronto, né? Pronto pra tá no filme do Homem-Aranha. Eu não acho que ele vai estar no filme do Homem-Aranha como um simples easter egg lá. Eu acho que ele tem Não. participação direta na história. Diferente do Demolidor, que eu acho que vai estar no filme, talvez na cena da prisão, mas aí sim vai ser só um fanservice lá pra gente que quer Do ver. mesmo jeito que ele apareceu no 3 também, né? Rapidinho. Isso, isso. Mas o Punisher eu acho que vai ter papel fundamental na história e eu tô curioso pra ver isso. Não sei, não vou nem teorizar aqui, não tenho a menor ideia. Até porque tá muito, a gente ainda não sabe muito bem quem que vai ser essa personagem da. Eu esqueci o nome dela. Sad Sync. Isso, da série. Mas assim, eu não acho que vai ser a Jean Grey. Não acho, mas vamos ver. Bom, tô ansioso para ver o filme e essa série foi uma preparação para mim, acho, não só pro, eu tô mais empolgado com uma eventual série. Eu acho que esse especial preparou mais uma série do que a participação dele no filme do Homem-Aranha. No filme do Sim. Homem-Aranha, basicamente, é só o visual. Do tipo assim, ó, tô pronto, e a gente já sabe a motivação dele, e a gente já sabe por que que ele, de certa maneira, vai ajudar o Homem-Aranha, porque agora ele tem esse propósito nele de ajudar, de fazer o bem, da maneira dele, mas fazer o bem. É. E agora, eu acho que prepara mais para uma eventual terceira temporada do que para o próprio filme do Homem-Aranha. Mas de qualquer maneira, estou empolgado com as duas. Achei Eu um especial também. curto, muito bem feito. é, Não precisava ser. Assim, eu queria ver muito mais, óbvio. Mas eu acho que para Claro. estabelecer ele neste lugar, cumpriu a missão. A Marvel ela fez 3 especiais e pra mim ela não errou em nenhum, né? Cada um com a sua proposta. A gente tem o Sim, especial do Lobisomem, a gente tem o especial de Natal dos Guardiões e a gente tem esse. E são muito bons, tá sim, ligado? sim. E assim, uma outra coisa que eu quero saber de você, que me veio no meio do episódio, meu irmão também falou, é, o Frank Castle e a Jessica Jones nunca se encontraram. Eles combinariam muito, hein, mano? Eu queria muito ver uma interação dos dois. Porque ela também é meio Sim. foda-se. Se ele desse uma Ela é meio atravessada bereta, nela, ela é bereta. ela ia dar uma Ela é bereta. atravessada nele e eles iam se apaixonar também, tá ligado? Sim, sim, É, sim. eu sei que ela tá com o Luke Cage, não seria essa relação dos dois. Mas ia ser muito bom ver a dinâmica deles, mano. Ia ser muito foda. Eu espero que isso Ah, aconteça em algum momento. eu não me surpreenderia se no futuro a gente visse os defensores mais o Justiceiro junto. Não me surpreenderia. Ia ser foda, Então, inclusive. isso ia ser foda. Porque assim, parece que eles estão usando o título Demolidor Renascido pra trazer os defensores, né? Porque na próxima Sim, temporada vai estar Luke Cage, vai estar Punho de Ferro e a Jessica Jones. Talvez até outros. Mas o Justiceiro ganhando uma série dele, que ele não se encaixa tanto nos defensores. Ou aparecer nessa terceira temporada também. E aí depois ganhando uma série própria, aí já abre espaço pra Marvel urbana dessa galera virar a Marvel do Disney Plus. Que a Disney ela quer séries da Marvel recorrentes. Essa galera é perfeita pra isso. Já perfeito, mostraram que perfeito. funciona lá na Netflix. A Netflix ela acertou com o Demolidor, tal, deu uma cagada com Defensores, mas aí cabe a Marvel ressuscitar todos e acertar dessa vez com todos. Já vai trazer o Finn Jones de volta, que era o mais contestável, Sim. contestado também, traz todo mundo e faz certo dessa vez. E uma outra coisa em relação a Jean Grey aqui, eu acho que vai ser ela, porque a Sad 5 estavam tendo rumores antes dela ser anunciada do Homem-Aranha que ela seria a Jean Grey, e porque aparentemente ela vai estar num filme dos Vingadores. E aí Uhum. então seria uma personagem importante. E eu gosto de fazer uma mutante aparecer pela primeira vez no filme do Homem-Aranha para estreitar as relações Homem-Aranha-X-Men. Que eu acho que seria bem legal eles se conhecerem antes dos X-Men existirem, dela entrar para os X-Men, e do Homem-Aranha ter um acesso maior entre os X-Men, que é uma coisa que a gente via na animação e que a gente nunca viu no Sim. cinema porque eram estúdios diferentes. E eu acho que agora fazer com que essa relação seja mais próxima seria bem interessante. Uma relação que eu quero ver dele é com os X-Men,
Começar com a Jean Grey aqui, ótimo. Tipo assim, a Marvel não precisa seguir coisas que acontecem nos quadrinhos, ela pode ter um universo diferente agora. Sim, sim. Tanto É, que tem quando liberdade criativa. Exato, tanto quando anunciaram Thunderbolts, a galera falou: "Ah, e Helena vai ter enrosco com o Bucky", né? Mas o enrosco dela é com o Sentinela, que é uma coisa nova que a Marvel fez. Então, a Jean Grey tem uma amizade com o Homem-Aranha. Ah, não é? É o Wolverine que tem nos quadrinhos. Pode ser, na animação Wolverine. Não, pode ser a Jean Grey aqui. E aí depois ele vai conhecendo os outros também. A Marvel pode tomar essa liberdade usando esses personagens. Eu acho que seria uma combinação interessante de ver. Sim, E então eu sigo apostando nela justamente por isso. Porque a gente sabe que é uma personagem que tem uma importância de Vingadores. Então eu acho que a Rachel Cole não teria. Se quer meter um versão justiceiro dos Vingadores, põe o justiceiro, o Frank Castle. sim. E. E porque eu acho que combina, a gente já viu que tem um telepata nesse filme. A gente já viu que tem gente mexendo. A gente não sabe quem vai ser o vilão do filme até agora. Não sabe É, nada isso assim do é filme, tá ótimo. ligado? Isso é ótimo. Isso é ótimo. E o filme Eu foi lançado adoro. daqui 2 meses. E eu espero que seja realmente a Jean Grey. Mas é Boa, basicamente isso. E eu espero também que tenha boa. uma série solo do Justiceiro. Ah, sem dúvidas. E o especial do Dex. Então a gente encerra dessa forma, né? Queremos tudo. Pô, a Marvel pode fazer especial pra ver se o personagem Lógico, segura uma série. lógico. Pode ser Não, e esse essas séries é formato, o que você mano. falou, você pode usar um budget controlado e entregar boas histórias, cara. Então, e esse Exato. núcleo urbano é a melhor coisa, é o melhor lugar possível, porque você não precisa de CGI pra fazer espaço, pra fazer outro planeta. Você põe eles em Nova York lá e põe eles pra brigar, ponto. E Exato. põe uma boa Porque história assim, de produção. quando a Marvel Studios começou, ela tinha aquele Marvel's One Shot lá, que era tipo isso. Uhum. E agora Sim, pode fazer esses especiais e testa o formato. Se a galera sim. abraçar, expande pra uma temporada e vai vendo, mano. Vai sentindo o público, sabe? Ouvir as pessoas também é bom. E a Marvel tá fazendo mais isso e eu acho que esse Justiceiro foi um teste pra isso também. Veremos no futuro aí o que vai acontecer com o personagem Homem-Aranha pra ver pra onde ele vai depois também, né? Mais alguma coisa, Boa. Ti? Não, só que tô na expectativa agora pro filme do Homem-Aranha e voltaremos com o Nexus Room até lá, né? Exato. Até lá a gente volta no Voltaremos Nexus com Room, dá o pra fazer filme. um de geralzão, dá pra fazer só do filme. Esse filme vai render muita coisa, tenho certeza. Vai, vai, vai. E assim, este é o conteúdo mais 18, mais 18 que a gente viu de conteúdo Marvel até hoje? O que você acha? Sim. Não, eu Sim, acho né? que é. É. Não, nem se compara, porque mesmo quando a gente olha pro Deadpool e tudo mais, tem essa. Visualmente é impactante, mas, cara, esse é brutal. É um outro. O Deadpool, enquanto ele vai matando os caras, ele vai fazendo piadinha, não sei o que lá. Esse daqui é brutal, é vingança por vingança, é trauma, é tudo. É Então rosnada, né? não, foi mais 18 total. A Magnute uma hora ela fala, você parece um animal, ele realmente parece um animal. Soltaram Você o vê, é bicho, tão mano. 18 que tem cena que nem eles tiveram coragem de mostrar. Então, porra, mais. Exato. É fato, mais 18. Mas muito bom, ótima série. É isso, então, gente, muito obrigado a quem acompanhou essa temporadinha de Nexus Room. De novo, sempre que tem conteúdo da Marvel a gente tá voltando, então esse ano voltaremos com Homem-Aranha, com preparação pra Avengers Doomsday, porque vai ter Vingadores Ultimato, vai ter Nexus Room desse relançamento de Vingadores Ultimato, que parece que vai ter até cena nova, tá? Então preparem-se. A gente vai ver no cinema com certeza. E Avengers Doomsday também não tem nem o que falar, né? Então eu e o Ti voltaremos aqui muitas vezes ao longo desse ano pra falar com vocês. E valeu, Ti, valeu todo mundo que tá participando com a gente, ouvindo e tudo mais. E até a próxima. É nóis. Valeu, Marcão, valeu, galera. E vamos que vamos. Até mais. Boa.